Vamos então começar a nossa terceira aula de projeto de vida. Eu achei um PDF aqui. Ele é mais pro lado do estado de São Paulo, mas tem umas coisas bem interessantes aqui. A disciplina de projeto de vida, ela propõe que o aluno se prepare para o mercado de trabalho. E a gente, como professor, aplica algumas atividades visando esse desenvolvimento. Por exemplo, aprender a conhecer saberes, ou seja, conhecimentos, que permitem compreender melhor o mundo. Então, não é só ler um poema, ler textinhos, vai das mais diversas atividades. Bem diversificada essa parte aqui. Aprender a fazer, desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de novas aptidões. Vocês só vão saber que vocês são bons em uma coisa se vocês fizerem. Vocês nem sempre vão desenvolver profissionalmente alguma coisa que vocês querem fazer. E sim, vocês mais vão conseguir se manter profissionalmente com as coisas que vocês sabem fazer, não necessariamente que vocês gostem. É claro que é bom ter um equilíbrio entre uma coisa ou outra, mas não adianta tu lutar a vida inteira por uma coisa que é o teu sonho e tu não conseguir te sustentar com isso, não ser financeiramente viável. Então é bom que tu trabalhe isso como um hobby, talvez, que tu trabalhe profissionalmente para pagar as contas, vamos dizer assim, e que mantenha esse teu hobby como uma coisa paralela, e se conseguir monetizar esse teu trabalho que tu gosta, seria o ideal. Aprender a conviver, aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e a percepção das interdependências. Eu dei várias atividades ali que vocês precisavam conversar com um colega de vocês para poder, por exemplo, da planilhas, organizar a ordem dos nomes ali. Então vocês têm que aprender a viver não dependendo apenas de vocês, porque ninguém consegue viver sozinho. Vocês vão plantar um pé de milho e vão colher aquilo ali e não vão precisar de mais ninguém. Vocês precisam de outras pessoas para viver, para arrumar um emprego, para trabalhar. Nem que vocês trabalhem por conta, vocês precisam de clientes e vocês precisam manter ou prosperar mais clientes quando vocês tiverem, vamos supor, um negócio de vocês, ou até mesmo se manter empregado em uma empresa. Aprender a ser, preparar o indivíduo para elaborar pensamentos autônomos e críticos, exercitar a liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginação. Eu dei várias atividades para vocês fazerem nesse 1 ano e meio que eu trabalhei com o projeto de vida. Algumas coisas que vocês tinham a liberdade de criar. Desenhos, fantasias, como na de Halloween. Eu dei 20, 40 opções de leitura para vocês escolherem uma obra literária e fazerem a leitura. É claro que hoje em dia vocês leem o que vocês querem, mas muito raramente a gente consegue se prender a uma leitura que a gente não goste. Então eu dei muitas coisas diferentes para vocês fazerem. Dei trabalhos manuais para vocês desenvolverem nesse tempo. Agora nessa aula, por exemplo, é desenho técnico, mas já trabalhamos com Google Planilhas. O ano passado fizemos muita coisa diferente, plantamos até uma planta, eu também plantei. E aqui nessa aula, então, na nossa terceira aula de desenho, claro, eu vou dar um desenho para vocês fazerem também. E deixa eu mostrar uns equipamentos aqui no qual esses desenhos são projetados para serem feitos. Por exemplo, vocês podem pensar, esses desenhos são muito chatos. Mas a usinagem deles vai dessas máquinas aqui, por exemplo, uma perfuração na peça. Aqui nós temos uns exemplos de usinagem das peças. Isso aqui vai gerando e vai arrancando
pedaços da peça ali para dar os contornos. Deixa eu dar uma olhadinha mais. Isso aqui é uma peça para. Aqui essa parte amarela são pastilhas que são altamente resistentes. Elas giram numa determinada rotação para fazer a usinagem da peça. E claro, daí tem que ir largando um óleo lubrificante para não queimar e destemperar a peça, né? Deixa eu ver uma outra aqui, torno, usinagem. Esse aqui são peças cilíndricas. Posso dar um exemplo também na aula de hoje aqui para vocês olharem. Aqui é um resultado de uma usinagem. A gente chama usinagem quando é essas peças, mas não necessariamente esses desenhos técnicos sejam para a indústria. Por exemplo, a gente pode fazer esses desenhos num programa de computador. A gente mostra como a gente quer o desenho, coloca as medidas e hoje faz sozinho. Por que o desenho técnico é importante? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu tenho uma impressora 3D. Eu quero desenvolver uma armadura do Homem de Ferro. Eu vou ter que ter um desenho técnico para mim poder desenvolver aquilo ali. É claro que esse tipo de desenho é muito diferente desse que eu estou mostrando para vocês. Esse que nós estamos trabalhando aqui, ele é uma coisa assim, ó, pré-histórica, mas tem que aprender a partir de algum momento. Então, vamos supor que eu não queira fazer uma armadura do Homem de Ferro. Vamos supor que eu compre uma impressora 3D, meus pais me deem uma impressora 3D, no caso de vocês, ou vocês mesmos comprem. Impressora 3D é muito barato hoje em dia, bem acessível. Quando eu digo muito barato, não é para os padrões normais muito barato, mas vamos supor o seguinte, tu quer fazer um desenho para vender um bonequinho, um action figure, por exemplo. Eu acho que esse é assim que se fala, né? Esses bonequinhos aqui. Ok. Eu vou querer fazer um desenho e um modelo para desenvolver um copo. Isso aqui é uma figura cônica. Eu preciso ter esses dados para me inserir na minha impressora para ela fazer. Vamos supor um outro exemplo bem legal também para fazer um desenho técnico. Tu precisa ter os moldes. Claro, tu vai pegar uma pessoa para fazer um molde e com esse desenho, com essas medidas, criar uma projeção em 3D num programa e fazer a impressão do material para desenvolver uma prótese. Aí tu pode desenvolver uma prótese sob medida com uma impressora 3D. Tudo passa por um desenho de exemplo. Esse desenho às vezes pode conter erros e aí tu tem que fazer adaptações no projeto. Aqui nós temos uma usinagem, parece ser de cobre. O cobre ele tem essa característica, quando tu começa a fazer a usinagem dele, ele se descasca todo, ele se esfarela, parece um... E ao contrário de algumas outras coisas que... Aqui nós temos um exemplo de Aqui é uma fresadora, está fazendo um desenho, provavelmente isso aqui seja CNC, uma fresadora CNC, uma fresa. Isso aqui pode ser um desenho e pode ser um molde também. Depois aqui fecha a caixinha com algumas outras coisas e dá para largar um material ali para ser moldado. Uma resina, por exemplo. Então, é isso. Vou fazer o desenho de hoje. Na semana que vem eu faço uma pequena avaliação para a gente finalizar. Não no momento que eu gostaria de desenvolver mais, dar alguns exemplos para vocês, mas a partir da semana que vem eu faço uma avaliação, a gente entra em férias e depois das férias quem assume a disciplina vai ser outro professor. Depois de 1 ano e meio dando aula para vocês, vendo tudo que a gente fez desde o ano passado, eu achei bem legal o nosso trajeto. Alguns alunos eu comecei a dar aula apenas esse ano, mas foi uma experiência bem legal. Vamos fazer o desenho dessa semana então. Pensei em fazer vários tipos de desenho, mas eu acho que nessa semana nós vamos trabalhar
um desenho ainda quadrado. Só que a diferença desse desenho nessa semana é a seguinte: tem aqui um bloco. Nesse bloco aqui eu vou fazer um círculo aqui no meio, mais ou menos aqui no meio, tá? E vamos fazer bastante. Aqui desse jeito. Vamos fazer no... Aqui eu já disse para vocês cuidarem na aula passada que tem que ser um desenho reto, não pode mostrar essa parte interna aqui. É um bloco normal aqui, como qualquer outro. A diferença é que ele tem um furo passante no meio. Nós temos então as nossas vistas frontais, lateral direita, lateral esquerda e superior. Todas as vistas que nós temos que considerar o que tem atrás do desenho, e a gente representa essa parte com formas pontilhadas. Deixa eu abrir aqui o Punch. Nós vamos fazer aqui nesse programa, pode ser no a mão. Tá, então aqui nós temos o nosso desenho, ó. Nós vamos pegar esse desenho aqui e nós vamos fazer ele em 2 dimensões, como a gente sempre fez nas outras aulas. Essa aqui é a nossa parte da vista frontal. Aqui aparece o desenho, o círculo que tem na frente. Vamos supor que seja mais ou menos aqui. Ele é um pouquinho maior. A gente pode fazer ele um pouquinho maior aqui. É mais ou menos aqui, é no olho. Por enquanto a gente não vai chegar a trabalhar com medidas. Até porque essa é a última aula, né? Essa aqui é a vista superior. Nós temos a parte que é pontilhada, que correspondente ao tamanho desse furo que nós temos dentro da peça. Nós temos as nossas vistas lateral esquerda, que é mais ou menos um quadrado. Vista lateral direita, que eu estou fazendo aqui, mas é para ser exatamente igual desse lado aqui. E aí nós temos todas as linhas pontilhadas que representam aquele furo que está dentro da peça que a gente não consegue ver nas vistas laterais e superior. A gente só consegue ver na vista frontal ou na vista por trás. Esse é o nosso desenho de hoje. Vocês têm que fazer ele e me enviar. E semana que vem eu faço uma pequena avaliaçãozinha com vocês daí para a gente encerrar esse assunto e largar a disciplina para o próximo professor, para vocês desenvolverem com eles qualquer outra atividade. Como eu estava mostrando ali para vocês, eu vou fazer um desenho a mais aqui para mostrar que a gente poderia confeccionar peças cilíndricas também. Prestem atenção no que eu disse. Esse aqui é o nosso desenho, nossa atividade. Isso aqui são exemplos que eu estou dando de outras peças que a gente viu ali nos exemplos. Ó, a gente pode desenvolver cones, materiais diversos. Isso aqui inclusive dá para desenhar deixa eu ver aqui, esse programa ele tem filtros que tu pode colocar para simular paredes, materiais. Pode pintar de outras cores. Deixa eu ver o que mais tem aqui para a gente procurar. A gente pode inserir objetos em 3D prontos. Se vocês quiserem brincar com esse aplicativo,
Vocês podem construir várias coisas, por exemplo, tem uma casa aqui. Eu posso usar esse material aqui se eu quiser. Posso fazer o download e aplicar. Foi o que eu fiz aqui. Aqui nós temos o nosso modelo, ponto de referência. Aí. Isso aqui é um toldo. Nós temos várias formas ali. Por exemplo, esses pezinhos aqui do toldo, tudo isso aqui é feito por desenho técnico, né? É feito o projeto. E aí cada pecinha é tipo um manual de montagem, né? Então, esse é o nosso desenho dessa semana. Semana que vem eu vou dar uma pequena avaliaçãozinha e tem o recesso. Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Dia 23 é o recesso, a semana que vem é a última semana. Então, vocês têm até a próxima aula para entregar esse desenho. E na semana que vem eu faço uma avaliaçãozinha. E até o dia 23, essa avaliação que eu vou postar para vocês tem que estar respondida. Depois disso, o próximo professor é que vai estar com vocês e eu não vou poder fazer a correção dessas minhas atividades. A gente se encontra por aí.